Olá, a gente abre o Direto da Universidade de hoje com o documentário No Interior do Futebol. Realizado em 2011, ele mostra como a Lei Pelé e a má gestão prejudicam os times do interior paulista. O doc foi produzido por alunos de jornalismo da PUC Campinas. É o esporte que mais cresceu nesses 100 anos. Quando você fala do futebol brasileiro, você fica grande. Acho impossível que isso volte a ser o que já foi. E infelizmente o interior é isso que você vê. Os clubes hoje, se não tiverem alguém forte por trás, um presidente, uma diretoria forte que tenha dinheiro, você não consegue levar o clube. O cenário mudou. Leis, gestões e finanças não são mais as mesmas de décadas atrás. Clubes tradicionais do interior não se adaptaram e caíram literalmente pelas tabelas. Um dos motivos foi a Lei Pelé, que entrou em vigor em 98 com o objetivo de desvincular os atletas dos clubes. Os passes foram extintos e surgiu a cláusula penal. Assim, os clubes tiveram que aumentar salários e as multas rescisórias ficaram extremamente caras em relação às arrecadações. A Lei Pelé ela entrou em 98. Ela tem esse nome de Lei Pelé porque foi o Pelé que quis, quando ele era ministro dos esportes na época, ele que pediu para fazer uma lei que tirasse dos clubes os atletas. E começou a ter uma enxurrada de ações na justiça, pedindo a liberação dos jogadores. A situação obrigou os clubes a terem uma gestão mais profissional. Começaram a oferecer plano de carreira aos profissionais, contrataram técnicos gestores qualificados e a figura do administrador financeiro entrou em cena. O que não acontece em muitos clubes, mas infelizmente os clubes eles são movidos muito à paixão. Fundada pela iniciativa de um grupo de ferroviários, a Associação Ferroviária de Esportes deu o pontapé inicial em sua história no dia 12 de abril de 1950. Depois de 6 anos, a Ferrinha, como era chamada pelos torcedores, chegou à elite do Campeonato Paulista e passou a realizar grandes campanhas, tanto que conquistou o tricampeonato do interior. Desde o início de sua carreira, sempre foi o celeiro de atletas, celeiro de craques. Ela vivia parte da sua arrecadação, era na venda de atletas. Então a Ferroviária tinha, naquela época, recursos muito bons, muito grandes, para se montar time de futebol, porque você tinha uma estrutura da estrada de ferro atrás disso tudo. A Ferroviária ela tinha uma estrutura de equipe extraordinária e talentos maravilhosos. Depois de grandes campanhas, a Ferroviária teve uma sucessão de más administrações que não conseguiram manter o clube na elite. A adaptação à nova lei foi difícil e o time, acostumado a grandes vitórias, se viu em pouco tempo disputando as divisões inferiores do Campeonato Paulista. Sem dinheiro para investir, começou a apostar nas categorias de base. Nós tivemos sorte de investir nas categorias de base e promover os garotos. E eles deram certo. A Ferroviária, como os demais clubes, forma entre todos aqueles que gostariam de ter mudanças substanciais na Lei Pelé, porque a Ferroviária sempre revelou, ela sempre trabalhou com as categorias de base e hoje paga um preço muito alto por esse contraste todo que existe em que o jogador é muito mais do empresário do que do clube. O fantasma da Lei Pelé assombrou e deixou um rombo grande de ser recuperado em pouco tempo. Esses últimos 15 anos para a Ferroviária têm sido muito difíceis porque a gente não consegue entender uma equipe com esse estádio, essa cidade, essa tradição fora da principal divisão do futebol de São Paulo. Eu vendia jogador, terminava o campeonato, vendia porque era da Ferroviária, não tinha Lei Pelé naquela época. Depois disso, ninguém investiu mais. Depois disso, começaram as crises financeiras de todos os clubes do interior. A Internacional de Limeira nasceu em meio aos pomares por um grupo de pessoas de diversas nacionalidades. O acesso à divisão principal foi conquistado em 1966. Em 20 anos, construiu uma trajetória vitoriosa e levou o título mais importante de sua história, o
Campeonato Paulista de 86. Até então, nenhum time do interior havia conquistado o Campeonato Paulista. E a gente já pressentia, porque a Inter foi num crescendo, a gente sentia que um dia ela ia conquistar alguma coisa importante. Foi uma campanha memorável, que a Inter enfrentou todas as grandes equipes, teve que decidir com o Palmeiras 2 jogos em São Paulo, né? Não teve nem a chance de jogar em Limeira nenhuma vez, né, na decisão, mas era um super time, um time que eu tenho a satisfação de dizer, como treinador, foi o melhor que eu tive. Depois disso, o time alternou vitórias e derrotas, até o início da decadência com o decreto da Lei Pelé. A Inter acumulou dívidas através de rescisões e multas com jogadores. Era o auge da crise. A Lei Pelé, para mim, ela prejudicou muito os times, principalmente os times do interior, que é o time que faz um jogador, ele luta, ele paga, ele investe tudo para fazer um atleta e vai embora, de graça. Precisa equilibrar receitas e gastos, né? Como é que você faz isso? Você tem que planejar, né, quanto que você vai gastar ao longo do ano, e você tem que ter uma estratégia para ampliar suas receitas, né, e ter receitas que vão durar, né, ao longo do tempo. Na década de 90, enquanto os clubes se afundavam em dívidas e ações judiciais, a Federação Paulista de Futebol vivia um outro momento e parecia se preocupar menos com os clubes do interior do estado. Nós tivemos o Fará durante tantos anos por lá. Fará não tinha nada, de repente saiu trilhardário da federação, agora está lá o Marco Polo Deonero, praticamente abandonou tudo que ele fazia para ser presidente da federação, cargo não remunerado. Ela é uma cafetina. Ela cafetina os clubes. Eu lamento que os clubes cedam às prostitutas sem receber nada em troca. Lamento muito. Mas ela não serve para nada. Para que serve a Federação Paulista de Futebol? Tem um edifício suntuoso, com ele ponto e tal. Para quê? Ela é tabeleira, faz tabela. As federações têm interesse em si mesmas e fazem um acordo com os clubes que acabam mantendo esse poder das federações. Elas não lutam pelo interesse do torcedor, pelo interesse do futebol. Elas não democratizam as competições. Uma das maiores rendas que os clubes recebem através da federação são as cotas de TV, que significam mais de 50% de suas receitas totais. A federação não ajuda o time da quarta, terceira e segunda não tem ajuda nenhuma da federação. Você não quer que um time do interior receba tanto quanto um Corinthians, um São Paulo, um Santos e um Palmeiras. Porque não sou eu que pago. Quem paga é a televisão. Ela paga principalmente para as 4 equipes. Para a TV, o importante é que tem as 4 equipes. Os outros todos, infelizmente, para a TV são coadjuvantes. Na Internacional de Limeira, não havia dinheiro em caixa para investimentos. A arrecadação caía por causa da crise e as dívidas se acumulavam. O reflexo chegou aos gramados. Teve assim alguns presidentes que foi feita umas contratações, uma contratação mal feita, quer dizer, onde o time caiu, e para levantar novamente você não tem apoio, né? Você não tem incentivo de ninguém, você não tem nada. A Ferrinha também não escapou das consequências. O golpe da Lei Pelé e a falta de dinheiro agravaram o quadro. As contas pioraram com a perda dos sócios e isso, ligado aos erros de administrações, levaram o clube a uma situação precária. Nós de 12 mil sócios foram caindo, e nós ficamos aí que nem 1.000 sócios pagando em dia. Então nós perdemos essa receita, perdemos essa renda. O presidente, se não me engano, era o Parelli. Que eu não digo o que diziam dele, que ele desviava isso, aquilo, aquele outro. Não, ele tinha maus companheiros juntos. Foi uma má administração que levou a Ferroviária para essa situação crítica que ela chegou. O futebol do interior foi muito sugado, muito pilantra, assumiu o clube, muito político, explorou. Não tinha aquela coisa daquele cara que punha dinheiro, daquela comunidade que administrava. Caiu na mão de muito pilantra, né, durante muitos anos. Gestão no dicionário Aurélio significa ação de gerir, quando uma pessoa administra os negócios da outra, se responsabilizando solidariamente, mas sem autorização legal.
Com a Lei Pelé e a nova economia, os times tiveram que se adaptar a uma nova forma de gerir recursos e pessoas. A opção era se transformar em clube-empresa. Uma das vantagens seria sinalizar para investidores de que esse clube é um clube com uma administração profissionalizada. O próprio fato do futebol estar mais conectado ao mundo dos negócios, o mundo dos negócios introduziu essa gestão profissional no futebol, né? Então a gente teve alguns exemplos aí de gente profissional gerindo futebol, e isso acho que melhorou. Na Ferroviária, o rebaixamento das divisões foi conhecido por jogadores, técnicos e dirigentes. Já afetada pelos sucessivos golpes de planos econômicos e leis, a saída foi deixar de ser uma associação atlética para se transformar em uma sociedade anônima. A adaptação não foi fácil. Anos de aprendizado custaram pessoas, bens e o principal patrimônio, a torcida. Os torcedores mais antigos da Ferroviária, eu digo, e nem aqueles lá da década de 50, 60, não, de um passado um pouco mais recente, eles não toleram a SA até hoje. Há uma parcela muito grande de torcedores que só vai voltar quando se voltar a ser a Associação Ferroviária de Esportes, que hoje não é mais. A alma de um time de futebol é a sua torcida. A partir do momento que não tem a torcida, não tem o vínculo, você perde, né? Todo esse vínculo, a tradição. Então nós temos várias ações para tentar trazer o público de volta. Na Internacional, o quadro não era diferente. Com uma gestão que beirava o amadorismo e sucessivas quedas no Campeonato Paulista, o time de Limeira chegou ao pior desempenho, a 3ª divisão. Com poucas perspectivas, a saída foi voltar a investir nas categorias de base e ter uma visão empresarial do negócio. Hoje a Inter tem como presidente um empresário de São Paulo. Graças a Deus existe esse senhor que toca o futebol, e a Inter está tentando voltar, né, a ser um clube forte do interior. Se não tivessem esses empresários, nós não tínhamos mais futebol no interior. Não tem condições. Com o estádio mais moderno do interior de São Paulo, a Ferroviária mostra com orgulho nos campos da 2ª divisão o futebol que a consagrou nos anos 80. Os jogadores lutam para elevar o time novamente à elite do Campeonato Paulista. O orgulho afeano está estampado nas camisas e na ponta da língua. Então onde a gente vai, você da Araraquara, sou eu a Ferroviária. Então isso que me orgulha. Isso que me orgulha, vocês procurarem a gente aqui, sabendo que a gente é fanático pela Ferroviária, que é de Araraquara, é do nosso coração. Então isso aí que é gratificante. Então eu me sinto orgulhoso em ser araraquarense e torcer pela Ferroviária. Isso eu não vou deixar nunca de torcer por ela. Na diretoria, o novo presidente fala dos planos e da esperança de levar a Ferroviária para a elite do futebol novamente. Estamos lutando, os categorias de base vêm vindo a todo vapor aí e esperamos trazer de novo a Ferroviária com um grande futuro. Hoje estamos tentando já fazer nosso CT, fazendo um CT que é a nossa esperança de você revelar grandes jogadores, ter uma estrutura. Nós estamos pensando muito na estrutura, não estamos muito preocupados hoje só em subir para a elite do futebol, que seria muito importante. A recuperação não se dá ao mesmo tempo para todos. A Internacional de Limeira batalha dia após dia, ensaiando nos campos e na diretoria a volta triunfal de quem já sentiu o gosto de ser campeão de um dos principais campeonatos do Brasil, o Paulistão. A perspectiva nossa é boa. Nós só não subimos esse ano por um ponto, mas nós temos tudo, a perspectiva nossa é para esse ano agora de 2012 disputar a 3ª e voltar para a 2ª. Os planos são muitos, mas o caminho é percorrido passo a passo e com o cuidado profissional de uma nova administração. Os erros ensinaram lições e o aprendizado é colocado em campo a cada placar em que aponta o time de Limeira vitorioso. Eu acho que tem tudo aí para subir para a Série A2, vamos trabalhar, falta algumas peças ainda, mas eu acho que se fazer um trabalho aí sério, positivo, tenho certeza que nós vamos conseguir subir para A2. A Inter é minha vida, a Inter é minha história, a Inter é difícil, me faltam muitas palavras para falar. Logo no começo do programa aqui, queria mandar um grande abraço para uma galera que está lá com o 25, Marcos 25, o pessoal de Campinas fazendo uma videoreportagem sobre a Ferroviária, enfim, o futebol do interior, a administração, tudo, entrevistando personalidades da Ferroviária, Douglas Onça,
da imprensa também, José Roberto Fernandes. Então um grande abraço lá para o 25, para o Ricardo, para o André, para o Vinícius e para o George. Fazendo um projeto experimental sobre a Ferroviária, acho que vai servir até de tese, né? São jovens universitários, pelas primeiras informações que obtivemos esta manhã aqui em Araraquara, e é de suma importância, porque eles vão falar um pouco de futebol interior, quem sabe mostrando aí uma realidade mais crua e nua. E a gente encerra o programa de hoje com um documentário que resgata a história da corporação musical Homens de Cor, a banda formada originalmente por negros em um período em que Campinas vivia um apartheid racial. O documentário é de 2012 e foi produzido por alunos da PUCamp. A banda foi fundada por motivo de nós negros. Não tinha espaço de tocar nenhuma orquestra, como tinha a Orquestra Sinfônica em Campinas, nós não podíamos participar. E se podia, eu levava um instrumento mais pesado. No fundo da banda, os meninos não apareciam. Que Campinas, negro andava numa calçada e branco em outra. Isso aconteceu em Campinas, terra do café. Isso é público e notório. A pessoa olhava assim, e não brigava. Mas sempre aquela coisa, a pessoa não olhava muito para você, essas coisas assim, ficava de meio assim de longe, passava, nem quase olhava. É muito importante entender a banda como uma coisa, para além de resistência, para além de articulação, uma coisa musical. Banda faz música. A banda no século XXI, como que ela está sobrevivendo? Ela não está, ela está quase, ela está agonizante. A gente sabe que Campinas é uma cidade arrogante, eu diria. É uma cidade cheia de muito dinheiro, muito rica e que sempre tratou as pessoas com, sabe, negro era uma coisa feia, pelo amor de Deus, ninguém queria chegar perto de negro. No tempo quando tinha a banda Hitler, né? Banda Hitler Carlos Gomes, então naquele tempo lá a Hitler não aceitava preto, não aceitava negro, assim, né? Nem mulato. Quando foi fundado alguns conjuntos para tocar em alguns bailes, mesmo assim, no último caso que pegava um negro para tocar, é aquele negro que ficava num canto que ele não aparecia. Parecia o que ele está tocando, mas ele, a figura dele mesmo, ninguém via. Então foi formada essa banda, com Corporação Musical Campineira dos Homens de Cor. Mas, ao mesmo tempo, nós não vamos delimitar. E Banda dos Homens de Cor era uma maneira de suavizar, de não demarcar esse espaço como necessariamente negro. Podia entrar branco também. Eu acho isso foi fantástico, ou seja, a gente tem uma comunidade, a gente tinha, os barões do café tinham seus escravos, e isso é o resultado de toda essa história, né? Então, eles formaram uma cooperação, né? Corporação, né? Eu acho que era uma resistência, mas não no sentido que a gente vê hoje de uma resistência
com uma cara mais política e com um teor muito mais voluntário. Eu acho que era uma resistência no sentido, não é porque a gente não pode entrar numa banda, nas bandas que existem, que a gente vai deixar de tocar em banda. Como tinha a banda que tocava, nós tínhamos também aonde que podia dançar. Aí foi fundado o Clube Cultural Recreativo Campinas, na Vila Industrial. Comprado o terreno, ali é o lugar que nós podíamos dançar. Nós não podíamos ficar dançando numa casa de família, fazer a festa no quintal de casa e assim diante. Mas nós queríamos um clube para nós. Nós não podíamos entrar no regata, no tênis, esse era os clubes que existiam. Não é porque a gente não tem acesso a esses bailes que acontecem no Clube Cultura, no Cravo Vermelho, não sei na onde. Não é por isso que a gente vai deixar de ter baile, um baile tão glamuroso quanto, tá? Então, eu acho que era uma resistência mais nesse sentido. Tá, o espaço está delimitado, e daí? Eu vou continuar fazendo. E lógico que isso era importantíssimo para você manter as pessoas integradas. E daí sim você mantém uma rede, daí sim você mantém um convívio. Década melhor, mais ou menos, das bandas, quando ela tocava, mais ou menos lá, 46, 47, 48, por aí, 50, até 57. Aquele tempo até fazia, tinha 5 domingos, fazia 4 representação. Isso aqui era uma banda de retranca, uma banda de, sabe, de sair por aí, tocar na Ponte Preta, tocar no coreto de não sei onde, tocar na inauguração do jogo, sabe, tocar o hino da ponte, ou seja, ela é popular, ela é muito mais do povo. Tocava tudo quanto é procissão, da Santa Casa, ali da igreja do Carmo, da igreja Catedral, tocava na igreja aqui na Vila Industrial, na igreja lá no Cambuí, todo esse lugar, todas essas igrejas, nós tocava tudo. Ela tem um valor tão grande justamente por quê? Porque ela tem uma comunidade por trás. A banda era tremenda, porque a banda, o músico de banda, ele passa por uma série de universos. Pega a história do Seu Zé. Seu Zé começa a tocar em baile na roça. Ele ia com o pai e os irmãos, ia ter um casamento, alguma coisa, e eles iam tudo com um instrumento debaixo do braço. Se tinha oportunidade, eles iam lá e tocavam. Eles vinham, às vezes, caminhando quilômetros a pé para ter o prazer de estar aqui tocando com os amigos. Você tem noção disso? Então, ele passa por esse universo que é rural. Em algum momento, ele vai entrar na lira da banda, ele se musicaliza e ele começa a fazer parte do universo da banda. Virando músico de banda, ele começa, ele é apto para tocar em outros lugares. A banda tem um respeito, um respaldo na comunidade campineira. A banda é vista como, esses negros são bem comportados, né? Esses negros são eruditos, tem essa imagem. A banda é o alicerce, é a história para poder contar para os demais e acreditar e se orgulhar de ser negro. Olha o que nós passamos aqui em Campinas. Nós tínhamos que montar uma banda, exclusivamente bandas homem de cor, porque nós não tínhamos espaço. Então, veja que alcance, né? Que amplitude que esse músico tem. Estou falando do Seu Zé, mas você pode estender essa história para muitos, né, que fizeram parte dessa corporação musical. Ela faz parte do patrimônio, da história de Campinas. A outra história que as pessoas não gostam de ver, a história do pobre. Campinas é uma cidade segmentada ainda. Campinas é uma cidade que ainda tem dificuldades nesse sentido, do preconceito racial. A gente tem que trabalhar isso, da questão da segmentação social. São 2 cidades, uma do lado de lá da linha do trem, outra do lado de cá da linha do trem. Isso influencia na formação, na constituição, na capacidade de desenvolver o trabalho, de conseguir recursos. Tanto a diferença entre a banda Carlos Gomes e Homens de Cor, ela acaba se manifestando. Atualmente, a banda Carlos Gomes está melhor estruturada do que a banda dos Homens de Cor. Recentemente, ela conseguiu os tímpanos novos da banda, ela passou por um período bom de estruturação. Nós conseguimos, há 2 anos atrás, em 2009, ser aprovado um projeto no PROAC, no estado de São Paulo. E nesse projeto constava a compra de instrumentos. Então, nós compramos 42 instrumentos novos para a banda. Então, renovou todo o arsenal de instrumentos da banda.
Hoje, a única renda da banda é o aluguel da casa do fundo, né, da banda, que é R$400, que a banda vive com isso. Durante esse tempo do projeto, a gente deu uma ajuda de custo para cada músico de R$200, que é pouco por mês. E nós tínhamos aqui uma banda, durante esse período, uma banda com 55, chegou a 60 músicos. E com esse aluguel que ela paga lá para nós, um pouquinho. Porque foi ela que arrumou a casa, tudo, para nós, porque naquele tempo nós não tinha dinheiro. Aí, então, nós tiramos aquilo e paga. Contadora paga 100 mil. O IPTU nós paga 70 por mês. E depois tem a água que paga metade. A gente tem que comprar um caderninho para pôr as músicas separado, tudo direitinho. É tudo isso que tem lá. Quando aparece uma apresentação, que quando oferece um valor X, e a banda vai e toca e vai guardando esse dinheiro por uma necessidade mais precisa, aí usa esse dinheiro. A questão é que nós ganhamos um prédio aqui há muito tempos atrás, foi doado, né, pela sociedade em 1928. Grandes pessoas, personagens aqui da cidade de Campinas, família Paulino, uma série de famílias aí famosas, ajudaram para que acontecesse isso aqui. Por ser um patrimônio tombado, nós conseguimos direito de fazer um projeto via Lei Rouanet e conseguimos restaurar o prédio. Então, por isso estão vendo toda a estrutura novinha, bonita. E a banda Carlos Gomes, por exemplo, está totalmente renovada. Fazendo um exercício de renovação aqui desde o ano de 2000. No meu ponto de vista, está faltando grana, essas pessoas estão batalhando, são músicos que estão batalhando para sobreviver. Eles não têm outra profissão. Então, quem está dando sangue aqui? A minha única profissão é essa. Mas tem outras pessoas que têm outra profissão e vêm para cá para relaxar, para tocar, para fazer música, para esse prazer de estar junto, de não morrer. Mas é pouco. Então, está faltando o quê? Mais músicos dedicados. Mas o quê? Qual é a expectativa desse músico? Ele quer um salário. O poder público ele tem que entender a importância das bandas para a música, para a formação musical e inclusive como proposta cultural para a cidade. Você tem uma cidade rica em bandas musicais, você tem uma cidade rica em atividades culturais, você vai ter bastante oferta de atividades. Por exemplo, a banda Carlos Gomes e a banda Homens de Cor são duas bandas que trabalham independente dessas coisas. Nós estamos praticamente iguais. Nossos gastos são diferentes, mas temos gastos também. Estão jogadas ao léu. Cada um assim, tem que correr atrás de projetos, às vezes consegue um projeto aqui, mantém um ano com dinheiro. E na maioria das vezes, se o poder público não ajuda, elas ficam à míngua. E depende mais da colaboração dos próprios músicos. Então, você imagine como que eles passaram esses anos todos. Agora, resolveu algum funcionário da prefeitura, opa, não tem alvará. Daí, está com uma multa grande lá na prefeitura. E a gente precisa de um alvará. Você tem noção? Se o vizinho chama, liga, eles passaram. Por isso a preocupação sempre do seu José de passar das 9. Nós estamos com um problema de IPTU aqui de mais de R$20 mil para pagar. Já era para ser pago, porque nós prestamos serviço para a prefeitura em troca do imposto e até hoje eles não quitaram esse imposto. Já fazem 20 anos que está essa batalha e a gente não tem conseguido reverter isso. Então, oficialmente, nós temos uma dívida de R$20 mil. Então a prefeitura, ao contrário de ajudar, ela está fazendo. Aí a gente parte de um pressuposto do legalismo, né, legalidade. O conceito de legalismo, ela realmente não tem alvará, então vamos lá e aplicar uma multa. Nós temos que entender por que ela não tem alvará. Entende? Alguém orientou eles sobre a necessidade de alvará? Entende? Há 60 anos atrás, quando eles tocavam, tinham os moradores ali do lado. Como que é o contexto histórico que é da formação da banda para ela estar nessa situação hoje? A Secretaria de Cultura tem que abrir os olhos, tem que receber a gente, receber seu José, sentar, a gente levar esse pepino dos problemas para a gente poder fazer música em paz.
falta o entendimento do papel da banda. Para que serve a banda, né? A gente vive numa época em que ou o trabalho é comercial, gera um retorno imediato, ou ele é um trabalho que facilmente você entende como um retorno social. E as bandas, elas têm esse papel importante de ser o espaço de formação de músico. O processo de transição entre o estudante e o profissional, ele se dá nas bandas. Pelo menos eu vi muitos casos assim. Então você incentiva, vamos ter música nas escolas. Ele vai tocar na escola, ele vai aprender o instrumento na escola, mas aonde que ele vai exercer? Aonde que ele vai aprimorar? Aonde que ele vai desenvolver? As bandas cumprem esse papel. Eu comecei meus estudos oficialmente na Guardinha, de Campinas, que hoje, inclusive, nem banda mais tem. E era natural que nós, músicos da banda da Guardinha, depois de um certo tempo, a gente tinha conhecimento das outras bandas e queríamos fazer parte dessas outras bandas. Então, uma grande quantidade de músicos iam tocar na banda dos Homens de Cor. E lá tinha muito o que aprender. Principalmente essa coisa de tocar música brasileira, de música de salão, que é música que exige swing, né? Palavra em inglês, mas exige um certo gingado para você estar tocando. Não é simplesmente tocar as notas, é conhecer o ritmo, saber como tocar aquilo, como aquilo influencia as pessoas que estão ouvindo. Eu conheço músicos que começaram em pequenas bandinhas, foram parar na banda Carlos Gomes, hoje são professores de música, estão se formando em Tatuí, dão aulas de música, tem quartetos que tocam em Sesc, que tocam em festivais. Eu viajei, saí daqui, fui embora para Tatuí estudar, da continuidade dos meus estudos, de lá fui para São Paulo tocar. E eles passaram pela banda, eles passaram pelas bandas. Nós, bandos da Guardinha lá, a gente tocava em todas as bandas. Eu toquei na banda Santa Cecília, toquei na banda dos Homens de Cor e aqui na banda Carlos Gomes. Elas têm esse papel de inserir o músico no circuito musical. É importante fortalecer as bandas em Campinas. Eu gostaria que, não é só a minha banda também, mas só com as outras bandas também, que continuasse, como é de costume, sempre dentro do tempo mais antigo. É que agora a prefeitura, eles, sei lá, estão parando com as bandas, não chamam mais bandas para tocar. Então, uma é fazer com que o poder público atente para isso. E aí construir, junto com as bandas, uma política de apoio, de suporte para essas bandas. Existem várias formas de você criar apoio, isenção fiscal, isenção de pagamento de tributos para os espaços que são dessas bandas, financiamento, entende? Incentivo através dos projetos. Aí você tem o Fundo de Investimento à Cultura de Campinas, você tem programas de governo estadual, federal. A própria prefeitura pode trabalhar o contato das bandas com a iniciativa privada do município, fazer com que a iniciativa privada no município invista em cultura dentro do município. Eu já fiz um projeto, fiz uma proposta para a Secretaria de Cultura com míseros para eles, míseros, R$25.000 mensais, eles mantêm as 4 bandas da cidade tocando na praça todas as semanas. E até agora ninguém ouviu isso. Verba de R$25.000 é um cachê que eles pagam, é metade do cachê que eles pagam para um cantor cantar na praça sexta-feira, última sexta-feira do mês. Eles manteriam 4 bandas tocando, cada uma no final de semana. Falta boa vontade política dos governantes da cidade. Só isso, mais nada. A gente só está querendo ajudar, resolver problemas e fazer isso daqui continuar para ficar uma coisa, sabe, para não morrer mesmo. Esse é o recado. A Secretaria de Cultura tem que estar junto. Uma coisa só, pronto. E acabar todos os problemas, sabe? E aí a gente pode fazer projetos e tal, e todo mundo tem um saláriozinho, que seja. Mas a gente tem que ter produção, a gente tem que fazer música. E para poder fazer música, a gente precisa de músico. Para ter um repertório, a gente precisa de músico. Para se apresentar, a gente precisa dos músicos. Então fica uma bola de neve. A gente está aqui, ó, desesperado.